Olá, tudo bem? Sou o professor Wagner, sou professor de matemática aqui do curso da CEL EAD e nesse vídeo de hoje eu vou resolver a questão de número 15 da prova de matemática do Colune, ano 2022. Caso você queira assistir aos outros vídeos com as resoluções das outras questões, entre no nosso site, é o www.celead.com.br. Vamos lá então? Acompanhe na sua tela a questão. A questão foi essa aqui, ó. Considerando que o número de elementos de um conjunto A é igual à soma entre o máximo divisor comum entre 20 e 28 e o mínimo multicomum entre 12 e 20, e que o número de elementos do conjunto A interseção B é igual a 3 e o número de elementos de A união B é igual a 66, é correto afirmar que o número de subconjuntos do conjunto B é... Bom, então vamos lá. Vamos primeiro achar aqui o máximo divisor comum entre 20 e 28. Qual é o maior número que divide o 20 e o 28 ao mesmo tempo? É o 4, né? Mas caso você não consiga achar assim de cabeça, podemos usar aquele processo para achar o máximo divisor comum. Ó. Máximo divisor comum entre 20 e 28. Você pega aqui, ó, os divisores comuns. Os fatores primos, os números primos comuns aqui entre 20 e 28. Então, aqui por 2, ó. 20 dividido por 2 dá 10 e 28 dividido por 2 dá 14. Agora o 2 de novo, ó. O 2 dá 5 e dá 7. Só os divisores comuns, né? Então, o máximo divisor comum aqui é 4, ó. E o mínimo multicomum entre 12 e 20. É um número que dê para dividir 12 e 20 ao mesmo tempo. O primeiro número que é divisível por 12 e 20 ao mesmo tempo. Se souber de cabeça, né, 60 esse número. Mas se não souber, faz aqui a decomposição aqui, ó, em fatores primos. Por 2 dá 6, por 2 dá 10, por 2 dá 3, 10 por 2 dá 5, por 3 dá 1 e 5, e por 5 dá 1 e 1. Então, o mínimo multicomum é esse produto aqui, ó. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Então, o máximo divisor comum, vou colocar aqui, ó, máximo divisor comum entre 20 e 28, deu 4. O mínimo multicomum entre 12 e 20 deu 60. Ele está dizendo que A, ó, o número de elementos do conjunto A é igual à soma entre o mínimo multicomum e o máximo comum. Então, o número de elementos de A vai ser a soma aqui do máximo com o mínimo aqui, 64. O número de elementos de A interseção B é igual a 3, ó. Tá falando aqui. O número de elementos de A união B, ele deu também, ó, 66. Nós vamos precisar achar aqui o número de elementos do conjunto B, tá? Então, vou fazer um diagrama aqui em cima, ó. Vou pegar aqui isso aqui para sendo o conjunto A, e aqui o conjunto B. Aqui é A, aqui é B. Aqui na interseção tem 3 elementos, a interseção B. O A tem 64 elementos. Olha, mas já tem 3 aqui na interseção. Então aqui, ó, 61. 61 elementos pertencem só a A. A união tem 66. Então tudo aqui tem que dar 66. Ó. Então 61 mais 3 dá 64. Está faltando 2. Tá aqui, ó. Ok? Para a união é tudo, ó. Tem que dar 66. 61 com 3, 64, com 2, 66. Então o número de elementos do conjunto B, ó, olha aqui, vai ser 3 mais 2, 5. Então nós achamos o número de elementos do conjunto B, que é 5.
ele pede o número de subconjuntos, o número das partes do conjunto B. Isso é dado, o subconjunto é o seguinte, ó, vamos pegar aqui, só para você entender aqui, vamos pegar, eu vou pôr B aqui, não vou pôr um conjunto C para não confundir, só para mostrar o que é subconjuntos, tá? Então, subconjuntos aqui de C seria isso aqui, chamado conjunto das partes, ó, o conjunto vazio. Você pega o conjunto unitário, o 1, o 2, o 3, depois pega com dois elementos, que seria o 1, 2, o 1 e o 3, e o 2 com 3. Depois você pega o que tem 3 elementos, que seria o próprio conjunto C, seria 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pronto. Aí tem quantos elementos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o total de subconjuntos. Mas para achar o total de subconjuntos, você não precisa achar quais são esses subconjuntos, não. Tem uma fórmulazinha, uma expressão que te dá o número de subconjuntos, que é isso aqui, ó, 2 elevado a n, te dá o total de subconjuntos. N é o número de elementos do conjunto. Olha esse exemplo que eu dei aqui em cima, ó, o C tem 3 elementos. Então qual que é o total de subconjuntos? 2 elevado a 3, que vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 8 subconjuntos. Confere, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O vazio é subconjunto de qualquer conjunto, tá? Então aqui, ó, como tem 5 elementos o B, você não precisa achar quais são todos eles, né? Basta aplicar essa relação. 2 elevado a 5 vai ser o total de subconjuntos. 2 elevado a quinta potência é 32, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então a resposta correta aqui é a letra C. Ok? Então tá aí. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha aí, acione o sininho lá e compartilhe esse vídeo. E nós nos encontramos no próximo vídeo com a resolução da questão de número 16. Até lá então.